Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o sermão profético, exatamente no capítulo 24 de Mateus. E eu convido vocês para nos acompanhar na leitura a partir do primeiro versículo, aonde vamos ler até o versículo 14º. E aí nós vamos fazer a conexão com aquele momento em que nós interrompemos na última semana. Vamos lá. Mateus deixa registrado assim no primeiro versículo: o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Os falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Nós vamos fazendo aquela conexão com a semana passada, relembrando alguns aspectos que possam nos auxiliar no encaminhamento dos projetos. Vamos relembrar que o primeiro encontro nós falamos sobre o templo, quando Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Então, nós trabalhamos aspectos muito interessantes no que remonta ao templo íntimo, necessidade de trabalharmos na renovação dos nossos conceitos, na busca das novas aquisições, principalmente no que remonta à vivência do que nós angariamos em nível mental, filosófico. A nossa personalidade é discursiva. Ela busca, ela indaga e ela traz para si, quando efetivamente aquele conteúdo realmente se faz necessário no pressuposto do entendimento que se amplia. Mas o que efetivamente vale para a nossa aquisição espiritual são aqueles valores que são arregimentados pela nossa essência psíquica, que é efetivamente elaborado dentro dos planos da nossa interação com o mundo e dos nossos sentimentos que vão se agigantando. Trabalhamos com as sensações que são vinculadas à matéria e efetivamente projetamos, como nos ensina Gabriel Delany, nos planos das percepções. Sensação e percepção são quase a mesma coisa. Mas didaticamente precisamos perceber que sensação tem a ver então com sensório físico. E nem sempre uma sensação
ela se torne uma percepção, porque a percepção é caracterizada pelo entendimento do que efetivamente está acontecendo nos planos das nossas questões sensoriais. Você pode ter a sensação e não pode racionalizá-la. Quando se racionaliza, quando a nossa inteligência é acionada para procurar entender, nós então estabelecemos um plano de percepções. E nessas percepções é que nós vamos fazendo as seleções do que efetivamente tem a ver conosco. E quando tem a ver, nós saímos para operar. E na operação é que se fixa os caracteres. O texto vem nos mostrar a importância de estarmos investindo no templo íntimo, nos valores eternos. Porque tudo aquilo que foi arregimentado no tempo e que passa a não ter mais sentido a partir das nossas novas escolhas, nós precisamos verificar que a própria lei da vida vai nos auxiliando para derribar, para colocar à margem o que efetivamente passa a não ter mais importância. E esse processo ele vai acontecendo dentro das injunções da evolução, muitas vezes carreados por muita dor, porque nem sempre nós fazemos as melhores escolhas. E quando distantes nos permanecemos dos princípios que vão caracterizando o bem, a própria vida vai então nos auxiliando para rever, para repensar. Nós percebemos a providência divina que nos envia Jesus, o nosso Mestre e Senhor, que é a luz do mundo e que representa a lei do amor. Ele é o amor não amado. Por isso, nas suas expressões misericordiosas, ele se apresenta e nos convida para subir no Monte das Oliveiras, porque na subida ao monte, junto com eles, nós vamos compreendendo que é necessário fazer luz. Por isso, o Monte das Oliveiras, oliva, que vai produzir futuramente o azeite, o óleo, que simboliza a necessidade de acendermos a chama íntima da evolução espiritual. Iluminação, autoiluminação. Então, nesse momento, os discípulos se apresentam para Jesus para indagá-lo. Quando ele vai apresentar aspectos do futuro? A personalidade discursiva precipita, querendo saber no espaço e no tempo o que virá em seguida, no que remonta a aqueles, podemos assim dizer, os novos desafios. E Jesus vem definir para nós que, na realidade, ele não se refere a fim do mundo, como os discípulos começaram a imaginar. Ele está dizendo, olhando para aquela construção soberana, que obviamente dentro daqueles princípios daquela época, para se destruir era necessário acontecer muitos fenômenos como terremotos e etc. O que caracterizaria, melhor dizendo, um acontecimento, uma calamidade que poderia então definir o fim do mundo. Esta foi uma análise que os discípulos iniciaram e Jesus em seguida vem dizer que ele estava na realidade falando não de um contexto finalístico, mas dentro de projetos cíclicos que caracterizam a nossa evolução espiritual em nível individual, obviamente por redundância, nos conceitos da coletividade. Porque a nossa vida, conforme a gente vem estudando com os espíritos amigos, ela é pautada em acontecimentos, circunstâncias que efetivamente vão nos apresentando as nossas necessidades de evolução. E essas circunstâncias, nós poderíamos chamá-las de ciclos. Não é? São circunstâncias que fazem parte, que vão abrir projeções ou fechar circunstâncias que definem para nós o agir ou reagir, o refletir ou o procurar agir sem tantas projeções no campo da reflexão. Ou seja,
trabalhar com o nosso psiquismo no mundo e depois recolher as experiências para trabalhar dentro do mundo íntimo. Ação e reação, a dualidade do próprio concerto da evolução. E Jesus vem dizer para os discípulos, como fala para nós, que é necessário termos cautela, porque a cautela faz parte do grande projeto do nosso crescimento. Não devemos ser ansiosos, devemos agir com fé, com confiança, mas procurar sempre agir refletindo, analisando, mensurando, para desenvolvermos a própria inteligência, a inteligência racional como a inteligência emocional. E muitas vezes nós, nas projeções da ansiedade, precipitamos acontecimentos que muitas vezes efetivamente trazem para nós dissabores. Embora as dificuldades façam parte da engrenagem evolutiva, mas nós precisamos de entender que há tempo, o tempo é do Senhor, como fala Eclesiastes. Há tempo de semear, há tempo de recolher. Tudo que acontece dentro do concerto da vida está sobre uma jurisdição. Nós é que precisamos de nos adequar dentro de um ritmo harmonioso que vai caracterizando a nossa caminhada. Vocês desculpem, mas o assunto não é fácil, para que a gente possa efetivamente chegar no ponto crucial que a espiritualidade define como a nossa necessidade da noite. Então é necessário a cautela para que evite o engano. O texto vem dizendo que muitos virão em nome do Cristo, ou sob o nome do Cristo, e vão enganar a muitos. Inclusive o texto define que enganarão até os próprios eleitos, Ou seja, até aqueles que já estão, de uma certa forma, com a mente em vias de despertamento. Por isso é que, quando estudamos codificação espírita, vamos nos deparar com aquele cuidado que Kardec apresenta no trato com os espíritos, com as comunicações, que efetivamente acabam por nos ensinar que devemos sermos cuidadosos com todos os espíritos, inclusive os encarnados, para que a gente não efetivamente caia nas projeções que engaiolam, que aprisionam, que são manifestações muitas vezes que ainda encontram ressonância na nossa intimidade face ao nosso passado complicado. Há de, nesses momentos de transição planetária, procurarmos a oração, procurarmos a reflexão, a meditação, procurarmos trabalhar no bem, estudarmos, procurarmos selecionar as imagens, os sons, os ambientes que nós efetivamente somos convidados a envolver, para que a gente possa ter um pouco de segurança, sabendo que seremos visitados sempre que a providência divina permitir, por aqueles agentes que vão nos testar. Eis o plano ascensional: aprender, apreender e efetivamente experienciar. E nós iremos experienciar a partir do momento em que a vida abrir possibilidades, inclusive de sermos enganados por falsas doutrinas, por falsas ideias, sermos enganados pela bajulação, sermos enganados pelos privilégios, sermos enganados pelas facilidades, sermos enganados pelo aplauso, sermos enganados pelo reconhecimento, enfim, pelo incenso, sermos enganados por circunstâncias que efetivamente não se apresentam vigorosas dentro do plano da moral, da ética, da espiritualização. Traduzindo, sem uma conexão com o próprio Evangelho, que é o código para o nosso soerguimento definitivo no âmbito da interação com o Senhor. Porque vão dizer, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, meus amigos, o psiquismo, quando a vida vai abrindo para nós os conceitos, as possibilidades de renovação, novas informações que vão
nos auxiliar a ver além do horizonte, em se descobrindo a verdade efetivamente começa a gritar, clamando pelo espaço interior, se eu posso assim me expressar. E quando a verdade bate na nossa porta, o que há de acontecer? Nós começaremos a ouvir rumores de guerras. Nós vamos começar a ouvir falar dos conflitos, dos embates. Porque efetivamente, quando se descobre a verdade, o que está adormecido se desperta. Quando a luz irradia, a treva vai ficar incomodada. E nós estamos tentando refletir no campo íntimo. Por isso é que um estudo doutrinário evangélico, ele deve ser traduzido como possibilidade de verificar aquele ponto na nossa intimidade que precisa de ser revisto. E por isso, muitas vezes, quando se causa insatisfação, vergonha, insegurança, medo, nós precisamos de olhar com muito carinho, porque tudo aquilo que bate na nossa intimidade e promove alguma alteração climática, se eu posso assim dizer, em nível íntimo, alguma alteração geológica, algum abalo sísmico na nossa intimidade, significa que nós estamos às vésperas de iniciar um processo de mudança. Por isso, muitas vezes, nós somos procurados por companheiros que estão vivendo conflitos sem conseguir enxergar possibilidades, sem conseguir enxergar equações que possam auxiliar na libertação dos conflitos. E nós costumamos dizer, inicialmente, que possamos, ou estes irmãos possam, inicialmente compreender o conflito, analisar com muito carinho o conflito, porque o conflito está, na realidade, representando uma mudança, ou um grito da alma necessitada de mudar. Não sei se estamos nos fazendo claro. E aí nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos participantes da sala Falando Espiritismo, que eu os abraço, dando boa noite para todos. Vocês nos desculpem, porque nós iniciamos logo no estudo, em face aos motivos técnicos que criaram algumas dificuldades no início, mas eu os abraço na condição de um servidor amigo e muito agradecido pelas vibrações, pela participação de todos vocês nesse nosso estudo realizado com carinho, mas sem nenhuma expectativa de projetar intelectualidade nos companheiros. Nós estamos querendo trabalhar em nível de percepção espiritual, trabalharmos no campo dos nossos sentimentos, para que a gente possa valorizar a vida, valorizar a si mesmo, valorizando o semelhante, que é a porta de entrada para o reino dos céus. Continuando. Então, as guerras, elas representam, então, aquelas disputas que poderíamos aqui traduzir entre o bem e o mal, na nossa intimidade. Mas aí aquela pergunta que não quer calar. E a guerra de fora? E os problemas que avassalam o mundo? Jesus não se referia a eles? Se referia, com certeza. Por quê? O que acontece na nossa intimidade se reflete no mundo. Como o que está acontecendo no mundo, de alguma sorte, está nos visitando para nos auxiliar nesta construção pessoal. Então, nós estamos vivendo um momento em que o rumor de guerra, as nações que se degladiam com as nações, não é? Define para nós que o reino dos céus está próximo. Foi o que Jesus disse para nós. Porque quando a gente começa a ansiar pelo reino dos céus, vem fome. Porque a fome, na realidade, não é a fome biológica, é a fome espiritual. A alma, quando vai se despertando, ela começa a ter necessidade de uma alimentação diferente que ela está acostumada na terra. E essa alimentação, nós poderemos dizer aqui com muita tranquilidade que é o amor.
porque o amor é alimento das almas no universo, em todas as dimensões. A experiência divina interior, como fala Arnaldo, nos ajuda a introjetar intelectualidade e moralidade. Isso mesmo, não tenhamos dúvida. Agora, se nós não tivermos, Arnaldo, essa experiência interior, nós não assimilamos nenhuma projeção intelectiva. Por quê? Se você não introjeta, se perde, não é mesmo? Cai em desuso, se eu posso assim dizer. Mas voltando, que a fome, efetivamente, é a necessidade da alma do nutriente que traz para ele tranquilidade, segurança e, acima de tudo, energia para que ele continue se automotivando. E quando observemos falta amor, as pestes, as doenças encontram guarida. Por quê? O próprio sistema imunológico espiritual vai entrar em decadência. E com isso, os bacilos, as questões viróticas, as bactérias espirituais vão efetivamente encontrar morada na nossa intimidade. Então, este é o grande movimento que Jesus se refere como o princípio de dores. Os princípios de dores estão acontecendo agora porque nós estamos no século XXI. O princípio de dores que estamos vivendo no século XXI, ele tem a ver, como agora, essas dores que estão batendo na nossa porta, tem a ver com o nosso momento. Porque as dores de ontem tiveram a ver com o momento anterior. E todo o procedimento, todas as dificuldades do ontem, efetivamente dão um piso para que a gente passe pela dificuldade do hoje. Como a dificuldade do hoje é que vai dar sustentação para as provas que advirão no futuro. É um grande projeto de evolução que traz consigo os aspectos da dor. E quando a gente vai falar de dor, nós temos que nos reportar a Allan Kardec que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, vem definir para nós que Jesus, quando afirmara no Sermão da Montanha essa passagem, por exemplo, no tópico 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define que ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Agora, bem-aventurados os aflitos, ele está se referindo à condição de sofrer bem, porque existe o bem e o mal sofrer. Então, aqueles que não estão aproveitando a oportunidade da dor, do sofrimento, eles não são bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que estão valorizando, que estão tirando a essência que o sofrimento efetivamente nos oferece. Observemos as palavras do Espírito Lacordaire nesse tópico 18 do Evangelho. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Olha que interessante. Lacordaire está dizendo que Deus recusa consolação quando falta coragem. Não é que Lacordaire não está querendo dizer que Deus abandona quem está sofrendo e que está efetivamente sem nenhuma projeção de fé ou de coragem. Mas ele está querendo dizer para nós que a própria fé, a própria coragem, já é um sentimento, já é um estado de alma que nos conecta com a misericórdia. E conectado com a misericórdia de uma forma clara, lúcida, consciente, a misericórdia se faz.
nos auxiliando, e com isso nós como que acabamos por encontrar a solução, o remédio, a dica, o conselho, o amparo. Se percebe a presença espiritual. Vocês se lembram quando o André Luiz, depois de tanto tempo nas regiões umbralinas, que ele foi caindo no processo das guerras interiores, das pestes, da fome, ele tinha sede. Vocês se recordam do estudo? Aqueles que não conhecem a obra, estudem o livro Nosso Lar. André Luiz, depois de perpassar pelo vale da sombra e da morte, depois de tudo isso, ele suspira e procura paz. E no meio de gritos, de pressões, de acusações, de bombas, de conflitos, de guerras, ele então faz uma prece. Envolvido que ele estava pelos seus benfeitores, ele de alguma forma busca na memória aqueles momentos de criança quando sua mãe o ensinara a orar, sem as convenções que ele adotou nas orações durante a sua vida terrena. Mas aquela oração sentida, aquela oração de criança, aquela oração que confia na mãe, porque a mãe confia no filho e ali se estabelece uma relação inigualável de amor. Então ele faz uma oração e no momento da oração ele se sintoniza com a misericórdia da providência divina, que é o casamento fundamental para nos libertar das peias, dos grilhões, das dificuldades que nos definem, que nos aprisionam na retaguarda. E Lacordaire vem dizer que o desânimo é uma falta. Isso é para a gente pensar. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Estudemos esse texto, porque ele é longo e traz para nós profundos ensinamentos no que remonta às dores. E, já que nós estamos falando da dor, eu peço ainda a permissão de vocês para buscar auxílio em um apóstolo que efetivamente, junto com Allan Kardec, nos auxiliou tanto na codificação da doutrina espírita no seu sentido da sua dinamização, que é Leon Denis. E Leon Denis, no livro No Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem nos falar sobre a importância desse bem sofrer. Então nós também convidamos os nossos irmãos para acessarem essa obra, especificamente na sua terceira parte, quando Leon Denis vai falar da dor. E eu gostaria de pedir a permissão de vocês para ler um pequeno trecho de Leon Denis, quando ele diz assim: a dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Mas ele quer dizer mais à frente o seguinte, que a dor física produz sensação. O sofrimento moral produz sentimentos. Portanto, é necessário nós aprendermos a diferenciar o que é sofrimento físico ou dor física do sofrimento moral. Por quê? Efetivamente, nós precisamos de compreender que a dor ela é imprescindível no processo da nossa evolução. Observemos mais adiante, ele diz assim: suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração nesse mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Portanto, a dor traz para nós a possibilidade de desenvolvermos a coragem
para suportá-la. Olha que interessante. O bem sofrer que Kardec conclama, Leon Denis vem nos ajudar no entendimento, dizendo que o bem sofrer, ele efetivamente se faz quando nós compreendemos a importância da dor. E, em compreendendo a importância dela, que vai nos apontar os nossos limites e, acima de tudo, vai nos convidar a um mergulho na nossa intimidade, dentro da nossa própria instintividade espiritual e desenvolvermos a coragem de vencer os limites. Observemos a equação. A dor impõe o limite. A dor fala do limite. A dor nos ensina que nós não somos todos poderosos do universo. Nós somos deuses quando nos engrandecemos, quando nos interagimos com as leis divinas. Ou seja, compreendendo as leis da vida, eu passo a trabalhar ajustado a elas. E ajustado a estas leis, eu vou ganhando autoridade. E ganhando autoridade, passo eu a ter poder, inclusive para suprimir a dor, no seu sentido físico. Não é o que os iniciados fazem, não são treinados para dominar a dor física. Por que eles aprendem a dominar a dor física? Porque, na realidade, eles vão compreendendo as percepções espirituais e dominando as paixões que trazem para nós dessabores morais e, portanto, estando em paz com a própria consciência, a dor física, ela toma uma outra dimensão. Ela é colocada no seu devido lugar. Meu Deus, quantas reflexões que podem suscitar. Leon Denis, mais à frente, um parágrafo à frente desse que nós estamos lendo, diz assim: foi assim que nos ensinaram as almas, grandes almas, pela dedicação, pelo sofrimento, dignamente suportados, que se sobem os caminhos do céu. A história do mundo não é outra coisa mais que a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. Aí vem alguém e pergunta assim: Carlos Alberto, então nós temos que buscar a dor? De forma alguma, porque buscar a dor, você estará em sintonia com a lei de destruição, que nos ensina a espiritualidade na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós não podemos sintonizar com a destruição. E aí, o nosso estudioso Arnaldo, nosso amigo que está no chat, vai se recordar, Arnaldo, junto conosco, quando Jesus diz assim no capítulo 18 de Mateus, que os escândalos são necessários, mas ai de quem os pratica. Quer dizer, Kardec explica, a destruição é necessária. Por quê? Na realidade, a destruição que promove a reconstrução. O filósofo vai dizer que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Na realidade, destruição é alteração energética, vibracional, material, atômica, não é mesmo? Se você deixa de cuidar da casa, daqui a pouco aparecem os insetos, a erva daninha. O tempo vai trazer corrosões. E aí depois as paredes, a estrutura cai. Agora, aquela matéria essencial, ela não se perde, ela vai ser trabalhada em outros níveis. Então, com isso, nós podemos dizer que as dores das quais Jesus se refere são as dores eminentemente morais. São as dores
psicológicas. E por isso, observem bem, nós ainda estamos conectados com o estudo da semana passada, porque nós nos comprometemos a trabalhar hoje do versículo 8º ao versículo 14. E vocês estão percebendo que a gente ainda, aqueles que estiveram semana passada, nós estamos ainda na primeira parte, ou seja, dando continuidade aos primeiros versículos que nós iniciamos há 3 semanas atrás. E aí eu sou obrigado, nesse momento, a refletir com vocês, queridos irmãos, que, por exemplo, a dor que campeia no mundo, ela vai batendo na nossa porta para nos convidar a rever, a fazer um termo muito em voga na atualidade, a fazer uma releitura da vida e, portanto, fazer uma ressignificação, procurarmos outros significados para aqueles valores que nós alimentamos ou nos acomodamos a eles durante muito tempo. Então, nós poderíamos, nesse momento, com a permissão da coordenação da sala, falarmos, por exemplo, do momento em que estamos vivendo no Brasil, aonde nos últimos dias nós estamos nos deparando com companheiros indo às ruas, fazendo um grande movimento de protesto. E muito interessante porque a nossa coordenadora iniciou o nosso trabalho hoje com uma leitura que se refere exatamente ao nosso compromisso com o desenvolvimento do reino dos céus na nossa intimidade. Então, e na passagem que ela leu, essa passagem se refere ao momento em que Jesus está entrando em Jerusalém na Páscoa, para que se cumprisse as Escrituras. É necessário a gente voltar um pouquinho na história e relembrarmos que Jesus fez a previsão de todas as dores que ele viveria, como viveu em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, que redundou na paixão, na crucificação e na ressurreição, ou seja, no retorno de Jesus do túmulo vazio. Então, nós precisamos de, nesse momento, refletir qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo estudando doutrina espírita como chave para vivermos o Evangelho na nossa intimidade. Nós estamos diante de uma insatisfação popular no Brasil. Nós não podemos ter a pretensão de dizer que ela é uma insatisfação generalizada, mas ela atinge talvez um percentual muito grande, para não dizer maior, de brasileiros. E quem sabe até a totalidade. Mas se eu falar a totalidade, eu estou fechando. E eu não posso fechar estudando o Evangelho. Então eu espero que vocês nos compreendam. Então, nós precisamos, nesse momento, refletir que a insatisfação popular, ela caracteriza, de alguma forma, um grito interior que está sendo dado por cada indivíduo que compõe a massa. Porque todos nós estamos com fome. E nós estamos ouvindo dizer de falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos encontrando isto no mundo, lá de fora. Daqueles que vestem a toga, que vestem a túnica, que revestem-se de poder, e nem todos eles conseguem se manter como prometido. Quanto do instante do casamento com a oportunidade. Na hora de receber o canudo, nós fazemos um juramento de ética. E nem todos conseguem sustentar esse juramento. E isso caracteriza, então, falsidade ideológica. Isso caracteriza, vamos dizer assim, expressões
falaciosas? Em tese, sim. Mas o que acontece quando nós saímos para julgar o semelhante é que nós perdemos a autoridade. Por quê? Ninguém tem a medida exata para julgar o semelhante. E quem disse isso foi Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. Então, muitas vezes, quando o indivíduo se projeta para realizar algo e não dá conta de realizar, na sua totalidade ou num percentual razoável, ele acaba expressando aspectos de Cristo e aspectos de falso Cristo. Porque o Cristo é a manifestação de Deus em nós, por nós e para nós. Ou seja, quando você faz o que você acha ser o melhor, você está lutando idealisticamente, convictamente, você está irradiando luz dentro do circuito que você escolhe como meta de vida. Então, eu não posso dizer que isso não seja manifestação crística. Obviamente que, para ser manifestação crística, na sua legitimidade, tem que estar em consonância com a consciência ajustada. Como eu não posso medir se o indivíduo está sendo honesto com ele mesmo, então a vida me convida para entrar dentro da minha intimidade e cuidar da minha competência, da minha ação que vai definir felicidade ou guerra na minha intimidade. Então vamos voltar. O povo está insatisfeito, porque os indivíduos estão insatisfeitos. Insatisfeitos com o poder, com a política, estão insatisfeitos com leis, estão insatisfeitos com injustiça, porque todos nós, quanto humanidade, na realidade, estamos querendo progresso. Olha o dístico da bandeira do Brasil: ordem e progresso. E Chico Xavier contou para Arnaldo Rocha que faltou a palavra amor, porque ela foi idealizada para estar esculpida o amor, a ordem e o progresso. Tiraram o amor porque falaram que era coisa de mulher, era coisa de sentimentalista. E eu tenho para mim que Ismael um dia vai fazer com que a palavra amor volte para a bandeira, ou pelo menos para que a palavra amor seja a essência da bandeira brasileira, porque está consignado para o Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Amor. Mas vamos continuar dizendo que aí na insatisfação eu saio para o mundo, para gritar, para fazer passeata, para pressionar, pacificamente ou não pacificamente, eu não entro nesse mérito. Mas está havendo uma manifestação. Mas uma manifestação que clama pela paz, pela justiça, pela ordem, pelo equilíbrio, por melhoramento econômico, por conforto, por tecnologia, o que é lídimo, o que é justo pleitear, mas são anseios da alma que na realidade não está entendendo que o anseio dela está para além da política, da economia, está para além, vamos pensar, está para além das questões materiais. Então vamos pensar, vamos refletir. Então, o que está caracterizando o momento é um clamor íntimo, espiritual, e que, de uma forma legítima, porque o indivíduo está vivendo no contexto material, ele sai porque desconhece essa necessidade espiritual e quer implementar o mundo feliz na Terra, como se isso dependesse de ações puramente periféricas, organizacionais ou mágicas, que vão acontecer de uma hora para outra. Queridos amigos, eu peço para vocês a compreensão, porque estamos tentando refletir sobre o ponto de vista evangélico.
no que remonta às nossas necessidades espirituais. Porque as manifestações da terra são justas. Mas nós gostaríamos também de pensar, de refletir, do porquê que Jesus não fez nenhum levante. Por que Jesus não saiu para guerrear com o mundo? Por que Jesus não criou um conflito com Pôncio Pilatos? Quando questionado sobre a verdade, ele silenciou. Quando questionado se era rei, ele disse que o reino não era desse mundo. Ele estava se referindo à nossa condição, de espíritos em caminhos que visam efetivamente o nosso engrandecimento íntimo. Gostaríamos de voltar dizendo que todos nós estamos numa grande batalha. Agora, essa batalha, ela precisa efetivamente estar bem fundamentada em nós, no que remonta aos seus objetivos. Meus irmãos, queridas amigas, nós estamos sendo convidados para agirmos na terra e, por isso, necessitamos de estar efetivamente com a consciência tranquila no que remonta à nossa responsabilidade de atuação, no que remonta às nossas dificuldades no campo da elevação espiritual. O nosso templo íntimo, ele precisa de ser reconsiderado. Nós precisamos de nos organizar. E se a dor está nos visitando, se a escassez, se a injustiça, se a impunidade está batendo na nossa porta, é porque tudo isso vai caracterizando a nossa necessidade de crescimento, primeiro íntimo. Porque é muito fácil nós transferirmos as responsabilidades para o outro, para o governo, para a nação, para os políticos, para os sistemas. É muito mais fácil do que trabalharmos no sentido de entender que a nação ela é construída a partir da evolução, da conscientização de cada cidadão. Porque o indivíduo que se aprimora, o indivíduo que só ergue junto com ele a própria Constituição, a própria comunidade, a própria família. Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, vem nos falar da responsabilidade nos seguintes termos: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida. Vamos refletir. Sem noção de responsabilidade. É o que nós estamos fazendo aqui. Vocês concordam? Nós estamos estudando doutrina espírita para entender qual que é a nossa posição espiritual e o que nos compete realizar na obra do bem, como filho, como marido, como esposo, como amigo, como cidadão da sua cidade, cidadão do seu país, cidadão do seu planeta, cidadão universal. Vocês estão de acordo? Nós precisamos de entender. Porque, sem a noção de responsabilidade, como nós vamos nos devotar a ela? Por isso que Emmanuel vem dizer, sem devoção à prática do bem. Porque noção de responsabilidade nos convida a sermos fiéis, devotos à prática do bem. O bem, a prática do bem que
o padre nos ensina, que o religioso aponta, quem sabe é um aspecto, mas a prática do bem fazer em tudo que você está sendo convidado a operar, lavando a roupa, varrendo a casa, desenhando um projeto, arquitetando uma metodologia de vida, trabalhando para qualificar o seu relacionamento, como também fazendo a beneficência. Você estará sendo benevolente, você estará sendo agente do bem. Sem amor ao estudo, como nós podemos evoluir sem estudar? Não é o que nós estamos fazendo na sala falando do Espiritismo na Rede Amigo? Sem se esforçar, como podemos ser vitoriosos sem esforço? Sem ir até o fim? Sem entender que a senha é perseverar? Sem burilamento moral? Do que vale nós nos envolvermos com todos esses convites, mas sem cuidar do trabalho moral, da seleção, da sintonia com a ética? Sem tudo isso, é impossível peregrinar na senda da libertação para os cismos da vida. Porque a dor que nos visita, dentro desse contexto, desse ciclo, na realidade, nós poderíamos dizer aqui que é o princípio norteador para estas ações que nós precisamos efetivamente nos preparar, sabendo que à frente virão os obstáculos, porque quando nós nos conscientizamos, quando a chave das leis da vida vão abrindo os portais do entendimento, os nossos passos ficam sedentos, né? O nosso coração fica sedento para que os nossos passos implementem uma nova jornada. E aí nós vamos encontrar outros obstáculos. E são esses outros obstáculos, os obstáculos, as dificuldades do discípulo, que nós gostaríamos de trabalhar na próxima semana. Ainda dentro deste contexto do princípio das dores. Ou seja, nós vamos trabalhar aqueles aspectos aonde pós-conflito, pós-reclamações, pós-rebelações, a partir de todo esse movimento, quando a alma se desperta e ela quer dar os passos da iniciação espiritual, aí a treva do passado fará de tudo para nos manter na retaguarda. Por isso, nós vamos começar a trabalhar na próxima semana com o versículo 9, quando Jesus vai dizer assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É vencendo a mentira, no seu sentido filosófico, que nós vamos, atendendo ao convite do vinde a mim todos vós, chegarmos naquela condição de tomar sobre nós o jugo de Jesus para segui-lo pela porta estreita. E para seguir essa porta estreita, que é o passo seguinte, que vai efetivamente caracterizar a oficina bendita, aonde nós vamos trabalhar com a enxó, aonde nós vamos trabalhar com os instrumentos para burilar a madeira tosca, dentro da carpintaria da vida, tendo mestres como José, que simbolizam os espíritos benfeitores, que se aproximam para nos ensinar,
para cuidar como cuidou José de Jesus, seu filho. E diga-se de passagem, esses benfeitores que se calam para que a gente possa aprender no próprio simbolismo da vida de José, é que efetivamente nós vamos tendo condições de permitir que a essência crística realmente nasça, cresça, se estabeleça no seu sentido de operar na marcha dos testemunhos que visitam o aprendiz que recebeu a lição. É a prova. Portanto, na próxima semana, se Deus nos permitir, nós gostaríamos de convidar a todos da sala Falando Espiritismo da Rede Amigo, convidar os nossos irmãos que se encontram online, na Rede Amigo, no portal principal, aqueles companheiros que nos acompanham dos seus lares, através dos blogs, de todas as ferramentas, dos Facebooks, das transmissões que são trabalhadas em nível de outras frentes que se sintonizam com a Rede Amigo, mas convidar também aqueles companheiros que acompanham semanalmente as gravações que são postadas. Gostaríamos de convidar a todos para que a gente possa perceber esse momento da nossa jornada, quanto expressando-se, clamando por justiça, por amor e por caridade, a nossa alma, sintonizada com o Mestre, há de enfrentar então as provas que vão aferir se realmente estamos dispostos a segui-lo, em espírito e verdade, de alma e coração, na direção do excelso porvir. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos pela paciência, pelo carinho, pela participação e assim, e com muita alegria, por termos intercambiado nas vibrações da fraternidade. Muito obrigado, uma boa noite para todos.